processo de usinagem, lapidação. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro. A gente tem a lapidação como um processo que tem como grandeza inicial aqui nesse quadro a resistência mecânica. O material é retirado por ruptura, então temos a tensão de trabalho maior do que a tensão de ruptura. Resumidamente, então a gente vai ter que, na usinagem via lapidação, objetivo de dar acabamento superficial numa superfície da peça. E normalmente essa peça já foi usinada por um outro processo, como por exemplo retificação ou brunimento. Próximo slide, vamos dar uma olhadinha no processo em si, um vídeo curto aqui. A gente tem os componentes da lapidação, colocado sobre a superfície um material líquido, o pó vai fazendo com que a peça seja lapidada numa determinada superfície. Aí a gente tem aí a superfície lapidada. Em resumo, a gente tem que a ferramenta são grãos abrasivos, suspenso por um meio líquido ou pastoso. Aplica-se uma força vertical. A peça é trabalhada numa região em que o material será retirado, dando um acabamento superficial nessa região. Em uma visão geral do processo de lapidação, a gente tem aqui essa figura. Aí a gente tem uma superfície cheia de picos e trabalhada a ferramenta que vai dar forma de acabamento nessa superfície. Nessa parte superior a gente tem um contato do disco inferior aqui e o grão abrasivo trabalhando entre o disco inferior e a superfície da peça. Algumas informações. Há diversos métodos de lapidação, por exemplo, lapidação com disco, ultrassônico, entre outros. O material é retirado por lascamento. Nesse processo há baixa propagação de calor, por isso menores riscos à integridade superficial da peça. A gente vai dar uma comparada agora ao processo de lapidação com a retificação. A gente tem essa figura mostrando de maneira simples o acabamento superficial da retificação. E a gente tem a figura de baixo, acabamento com o brunimento básico e o fino. E a gente vai comparar com a lapidação. Nota-se que o acabamento na lapidação é bem melhor. Uma observação, a quantidade de material retirada nesse processo é bem pequena. A gente pode olhar os valores aí, 0,25 a 2,5 microns de material retirado aí. Alguns parâmetros mais comum na lapidação, por exemplo, pressão na lapidação, velocidade relativa, tamanho do grão, material do grão utilizado para lapidar e o meio que utiliza-se para o processo de lapidação, meio líquido ou pastoso. A gente vai dar um exemplo agora de uma peça que sofreu o processo de lapidação. Está indicada pela seta aí, áreas para vedação. Então, algumas informações, essas faces para vedação devem ser perfeitas, né? Porque serão sujeitos à passagem de material líquido e evita-se um vazamento do material líquido. Então, a superfície deve ser bem lapidada, um acabamento muito bom para evitar esse tipo de vazamento. Grato pela visualização. Com mais informações, é só consultar o livro ao lado.